Você já se pegou pensando em como os Simpsons parecem prever o futuro? A cada ano que passa, as coincidências ficam mais assustadoras. E se eu te dissesse que as previsões para 2025 podem impactar diretamente sua vida? Desde avanços tecnológicos surpreendentes até mudanças globais que prometem mexer com o nosso cotidiano, essas 30 previsões vão te deixar de boca aberta. Se você já está cansado de sentir que o futuro é uma incógnita, este conteúdo é a resposta que você precisa para entender o que pode estar por vir. Vamos desvendar juntos. Imagine que estamos na Segunda Guerra Mundial e algo incrível está acontecendo. Vamos falar sobre o futuro, algo que todo mundo adora imaginar. Já ouviu falar de Os Simpsons? Esse programa de TV famoso é mestre em prever coisas loucas, como humanos vivendo em Marte ou a inteligência artificial, IA, assumindo empregos. E adivinhem só, eles previram isso muito antes de virar um assunto quente. Em um episódio engraçado chamado Treehouse of Horror 11, eles mostram como a automação e a tecnologia podem mudar os empregos. Tem até uma cena onde Homer perde o trabalho por causa de um teste de álcool, e isso acaba puxando o assunto de IA, substituindo humanos. Legal, né? Agora vamos explorar o que mais os Simpsons previram para 2025. Você acha que algo incrível ou assustador pode acontecer em 2025? Por exemplo, os robôs dominarem tudo e tomarem nossos empregos? Já vimos a inteligência artificial fazer coisas incríveis, mas será que isso vai deixar todo mundo desempregado? Só o futuro dirá. Se acontecer, pode até causar um caos no mundo. Agora, e se um buraco negro aparecesse aqui na Terra? A ciência já descobriu buracos negros, mas ainda tem muito mistério sobre eles. E lembra daquele episódio dos Simpsons? Um buraco negro pequeno surge, começa a engolir tudo que está por perto e fica gigante. Depois, tudo que foi sugado aparece em outro planeta, onde alienígenas estão lá esperando. Meio assustador, né? Se isso acontecesse de verdade em 2025, será que a gente sobreviveria? Essas ideias são como imaginar e se o mundo virasse de cabeça para baixo. Que loucura! Os Simpsons estão sempre à frente do tempo. Em um episódio chamado Bart para o Futuro, o Bart recebe uma mensagem holográfica chamando sua banda para tocar em um clube. Nesse episódio, os hologramas já são comuns para a comunicação e diversão. Será que isso pode virar realidade em 2025? Quem sabe, no futuro, hologramas até substituam os celulares. E não para por aí. Lembra dos carros voadores? Em outro episódio futurista, Bart e Lisa usam carros voadores para se locomover pela cidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Parece ficção, mas a tecnologia já está avançando nessa direção. Será que um dia isso também vai sair da tela para a nossa realidade? Só o tempo dirá. Você já pensou em como seria o futuro com carros voadores? Parece coisa de filme, mas quem sabe, em 20.125, ok, parece um número meio maluco, isso possa acontecer. Até Elon Musk já comentou algumas ideias parecidas. Agora, vamos mudar de assunto para algo mais assustador. Apocalipse nuclear. Os Simpsons, sim, aquele desenho engraçado, fizeram uma previsão dessas. Em um episódio chamado Homer the Great, tem uma piada sobre um desastre nuclear sendo parte dos planos de uma sociedade secreta. E não para por aí. Outro episódio mostra um apocalipse nuclear acontecendo e deixa Homer Simpson como o único sobrevivente no meio de toda a destruição. Parece brincadeira, mas se a gente pensar na situação política e no caos pelo mundo, dá até um frio na barriga. Será que isso pode mesmo acontecer? Vamos torcer para que não, né? E falando em futuro, já imaginou ensinar robôs com inteligência artificial? Anos atrás, ninguém pensaria que isso fosse possível, mas olha onde estamos agora. Ah, e adivinha? Isso também apareceu nos Simpsons, um dos desenhos mais populares dos anos 90. Parece que eles estão sempre um passo à frente. Seja sobre carros voadores, robôs ou até um apocalipse nuclear, o futuro tem muitos mistérios. E aí, o que você acha que vem por aí? Em um episódio de Os Simpsons, Homer e outros professores ensinam robôs de inteligência artificial, e esses robôs ficam tão inteligentes que conseguem até pedir empréstimos estudantis e entrar em universidades famosas no Zinomao.
Isso é bem parecido com o que cientistas fazem hoje, ensinando o IA a realizar várias tarefas. Mas isso levanta a pergunta: será que isso pode ser uma ameaça para os estudantes humanos? Depois, a história dá um salto para o espaço. A família de Homer visita um centro de pesquisa onde existe um projeto chamado Exploration Incorporated. A ideia é treinar pessoas para viver no espaço e, quem sabe, colonizar Marte. Parece até um pouco com o que a NASA e outras empresas espaciais estão planejando na vida real. Esses projetos trazem um pouco de esperança em um futuro cheio de desafios. O que você acha? Será que estamos mesmo perto de morar em outro planeta? Já pensou em viver em Marte? Cientistas já criaram lugares que imitam o ambiente marciano para os astronautas treinarem e se adaptarem à vida no espaço. Será que um dia conseguiremos morar lá? Parece coisa de filme, mas pode acontecer. Falando em previsões incríveis, lembra do episódio de Os Simpsons em que Lisa vira presidente depois de Trump? No desenho, ela fala sobre problemas econômicos do governo anterior e define os planos para sua administração. Curioso, né? Algo parecido aconteceu na vida real. Kamala Harris se tornou vice-presidente após Trump, e o visual dela, com terno roxo e pérolas, lembra muito o da Lisa no desenho. Coincidência ou visão do futuro? E que tal algo ainda mais estranho? A ideia de ficarmos presos em uma cúpula parece assustador, mas será que isso pode virar realidade também? Em Os Simpsons, o filme, 2007, a cidade de Springfield é colocada dentro de uma cúpula gigante pelo governo. Isso fez muita gente pensar: será que algo parecido poderia acontecer no futuro? Alguns acham que em 2025 o governo poderia criar ambientes fechados para controlar o consumo de energia e recursos, talvez até cortando internet e eletricidade. Parece exagero, mas os Simpsons já fizeram previsões impressionantes antes, como avanços tecnológicos e crises econômicas. Em um episódio, Homer prevê o fim do mundo e até menciona algo parecido com uma passagem da Bíblia, Apocalipse 6,13, onde estrelas caem do céu antes do arrebatamento. Ele avisa todo mundo, mas quando o dia chega, nada acontece, ou pelo menos é o que parece. De repente, Homer vai para o céu, sugerindo que o mundo pode acabar de forma inesperada. Esse episódio faz pensar: será que o mundo poderia mesmo acabar de repente? Ou seria só mais uma história engraçada dos Simpsons? Os Simpsons são conhecidos por prever coisas incríveis e, em alguns episódios, trouxeram ideias bem curiosas que fazem a gente pensar. Vamos ver 2 exemplos. Controle mental com música. Em um episódio, Bart e seus amigos entram para uma banda de música. Parece divertido, né? Mas a banda, na verdade, era um plano secreto do exército para mandar mensagens escondidas para o cérebro dos jovens. É como se a música tivesse um truque escondido para fazer lavagem cerebral neles. Estranho, né? Jantar virtual. Já imaginou comer usando um tubo e um óculos de realidade virtual? Isso acontece em outro episódio. Homer e Marge aparecem comendo desse jeito futurista. Parece coisa de filme, mas também mostra o perigo de exagerar com a tecnologia, tipo ficar preso demais no mundo virtual. Essas ideias dos Simpsons são engraçadas, mas também nos fazem pensar sobre como usamos tecnologia e o que pode acontecer no futuro. É como se eles vivessem adiantados. No episódio Os Dias do Futuro, eles mostram um carro autônomo que dá errado. O passageiro pede para parar e o carro simplesmente ignora, criando uma situação assustadora. Hoje, os carros autônomos estão avançando, mas ainda tem muito o que melhorar. Você acha que, em breve, teremos transporte tão inteligente assim? E tem mais. Em outro episódio, Homer e Marge descobrem o curling, aquele esporte no gelo, e acabam entrando na equipe olímpica dos Estados Unidos. Depois de 8 anos, isso realmente aconteceu. Os Estados Unidos ganharam ouro no curling. Impressionante, né? Será que ainda veremos mais previsões dos Simpsons virando realidade? É de arrepiar. Vamos começar com a aventura de Agnes e Seymour Skinner, que fica bem louca quando eles decidem disputar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno de 2010 contra a equipe sueca. Parece só diversão, né? Mas aí, em 2018, bum! A equipe masculina de curling dos Estados Unidos realmente ganhou o ouro nas Olimpíadas de Inverno, derrotando
Adivinha quem? A Suécia. Igualzinho ao episódio. Dá para acreditar que um desenho animado previu isso quase 10 anos antes? E não para por aí. Os Simpsons vivem imaginando como será o futuro e muitas vezes eles acertam na mosca. Em um episódio, Lisa e Marge visitam um lugar chamado a Esfera do Futuro. Lá, tudo é super avançado. Ninguém mais anda, todo mundo voa. E o mais louco? Robôs controlam o mundo. Meio assustador, né? Ah, e tem mais? Já pensou em carros movidos a energia solar? Eles previram isso também. No episódio Caminho para a Glória, Lisa cria um carro que funciona com energia do sol. Será que essa ideia vai virar realidade até 2025? Se os Simpsons acertarem de novo, é melhor a gente se preparar. Imagine um carro super moderno que é alimentado apenas por energia solar. Ele foi feito para competir em uma corrida chamada Alternative Energy Derby. Tudo estava indo bem, até que um avião gigantesco, com o nome Duff Banner, apareceu e bloqueou o sol. Sem luz, o carro parou e a dona dele ficou bem chateada. Agora, se pararmos para pensar, existem pouquíssimos carros movidos a energia solar por aí, então, se isso realmente acontecesse um dia, não seria uma surpresa, né? Agora vamos falar de outra coisa interessante que os Simpsons previram. No episódio chamado Beat to the Future, que foi ao ar em 2000, Lisa Simpson é mostrada como a presidente dos Estados Unidos. Durante a cena, ela menciona que Donald Trump tinha sido presidente antes dela. Loucura, né? Mas espera aí, tem mais. Já pensou se em 2025 a previsão vai além e Ivanka Trump vira presidente? Seria histórico. Ela seria a primeira mulher a ocupar esse cargo nos Estados Unidos. Se isso acontecesse, com certeza muita gente começaria a acreditar ainda mais nas previsões incríveis de Os Simpsons. O que você acha disso? Você sabia que os Simpsons já fizeram umas previsões bem loucas sobre guerras? Em um episódio, o Homer treina a família toda para uma guerra nuclear. Já em outro, mostram de forma engraçada uma enorme crise global, quase como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Isso dá um friozinho na barriga, né? Com o mundo meio bagunçado hoje, você acha que algo assim poderia realmente acontecer nos próximos anos? E tem mais, os Simpsons também acertaram coisas sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Dá para acreditar? Aquela frase, vocês acharam que tinha acabado, né? Parece até algo saído direto de uma manchete de jornal. É meio assustador como essas piadas acabam refletindo a vida real. Só nos resta torcer para que a Terceira Guerra fique só na tela da TV, bem longe da nossa realidade. E lembra do Trump como presidente? Os Simpsons também previram isso. Num episódio chamado Bart no Futuro, Lisa Simpson aparece como presidente, mas antes dela, dizem que o Trump assumiu o cargo. É bizarro pensar como essas brincadeiras acabam virando algo real. Esse programa é um mistério, né? Você sabia que eles previram que Donald Trump seria presidente? Pois é, no desenho, antes mesmo de ele ganhar em 2016, eles mostraram algo que parecia até brincadeira. Trump como presidente. E não para por aí. Em um episódio, tem uma cena onde Homer voa e passa por um quadro. Sabe o que está escrito nele? Algo tipo Trump 2016, 2020, 2024, 2028. Parece loucura, mas será que isso quer dizer que ele vai ganhar de novo em 2024? O que você acha? Agora, outra ideia genial deles. Um tradutor de bebês. Imagina isso, entender tudo o que os pequenos estão querendo dizer? No episódio chamado Lisa a Simpson, Martin Prince cria uma máquina que traduz o chorinho e as tentativas de fala dos bebês direto para o inglês. No começo, parece só uma piada. Mas quando a invenção funciona de verdade, todo mundo fica de boca aberta. É tipo, olha, agora dá para entender os bebês. Os Simpsons sempre surpreendem, né? Seja falando de política ou inventando gadgets, eles conseguem misturar diversão e aquela sensação de e se isso acontecer mesmo? Já pensou que incrível seria ter um aparelho que ajudasse adultos a entender o que os bebês querem dizer? Imagine como seria divertido poder bater um papo com um bebê e super útil para os pais saberem exatamente o que seus pequenos precisam. Seria um alívio, não acha?
Algo assim tornaria o dia a dia das famílias muito mais fácil e feliz. Agora, falando de tecnologia futurista, você sabia que os Simpsons talvez tenham previsto o Apple Vision Pro? Sim, eles de novo. Parece que não há nada que os Simpsons ainda não tenham imaginado antes. Lembra daquele episódio de 2016, onde as pessoas usavam um dispositivo parecido com óculos e conseguiam ver o que quisessem, viajar para outros lugares sem sair do lugar e até realizar tarefas de forma virtual? Pois é, soa muito como o Apple Vision Pro, não é? É de arrepiar como os criadores do programa tinham essas ideias malucas, que hoje são tão reais. E, por falar em curiosidades, tem também o escândalo da FIFA, que vamos comentar em seguida. Em um episódio, eles fizeram uma piada sobre corrupção no futebol, mostrando Homer Simpson recusando o suborno de um jogador que tinha levado cartão vermelho. Acontece que, anos depois, em 2015, o mundo viu um escândalo real de subornos no futebol. Coincidência ou visão do futuro? E tem mais. Em outra história, Homer conta que fazia parte de uma banda chamada The B-Sharps, que lembra muito os Beatles. Nessa trama, eles recebem uma carta de um empresário fictício, bem parecida com algo que o empresário real dos Beatles faria. É ou não é impressionante como essa série parece enxergar o futuro? Vamos falar de algumas delas, que parecem até mágicas de tão certeiras. Previsão 24. A Disney comprando a Fox? Você acredita que os Simpsons acertaram isso 19 anos antes de acontecer? No episódio Bart para o Futuro, uma cena rápida mostra uma placa dizendo que a 20º século Fox faz parte de uma empresa maior, a Disney. E não é que, em 2019, a Disney realmente comprou a 21ª Century Fox? Foi um daqueles momentos de como eles sabiam disso antes de todo mundo? Previsão 25. Pandemia e vespas assustadoras. Agora segura essa. Lá em 1995, no episódio O Casamento de Lisa, aparece um vírus fictício chamado gripe de Osaka, que causa uma pandemia global. Parece familiar? Pois é, muitos acham que isso é uma previsão da Covid-19. Além disso, nos últimos tempos, as chamadas vespas assassinas ganharam destaque no mundo, algo que também foi mencionado na série. Como uma animação dos anos 90 pode acertar tantas coisas que só rolaram décadas depois? É de explodir a cabeça. Os Simpsons realmente sabem como misturar cultura pop e visões futurísticas, deixando a gente com aquela pulguinha atrás da orelha. Coincidência ou mágica? Fica a dúvida. E tem mais. Primeiro, em julho de 2023, o filme da Barbie estreou bem no mesmo dia em que Donald Trump foi preso. O mais estranho? Os Simpsons já tinham mostrado algo parecido. Em um episódio, eles falam sobre a prisão de Trump e logo depois mencionam um filme que lembra muito o universo da Barbie. Isso virou um assunto enorme nas redes sociais. Coincidência ou algo planejado? Segundo, eles também previram um apocalipse zumbi. Em um episódio, um restaurante de fast food serve um hambúrguer que acaba causando o caos, com pessoas se transformando em zumbis. E aí, o que você acha dessas coincidências? É só sorte ou tem algo a mais nisso tudo? Os Simpsons já imaginaram situações bem malucas, como um apocalipse zumbi e até robôs se rebelando. Em um episódio, quase todo mundo vira zumbi por causa de comida estranha. E só a família Simpson fica normal. O resultado? Um caos hilário, mas assustador se pensarmos em um apocalipse de verdade. Será que você conseguiria sobreviver? Já sobre a inteligência artificial, o desenho mostrou robôs com defeito que causam problemas e, depois de serem consertados pelo Homer, acabam ignorando comandos e trazendo mais confusão. Será que um dia os robôs vão mesmo dominar tudo? Vamos torcer para que isso fique só na ficção. E se as profecias dos Simpsons forem verdade? Imagina só. No episódio Treehouse of Horror 9, Homer, trabalhando na usina nuclear, acaba causando um colapso econômico no futuro, levando ao caos total. Parece brincadeira, mas e se algo assim pudesse acontecer? Agora pensa no episódio B para o futuro, onde Lisa vira presidente e descobre que herdou uma grande crise financeira de ninguém menos que Trump. Ela percebe que não sobrou nada no orçamento, o que lembra situações da vida real, como a de Kamala Harris,
que também falou sobre problemas econômicos depois do governo Trump. Será que essas previsões dos Simpsons têm algo a nos ensinar? O que você acha? Você sabia que os Simpsons já fizeram algo que parece ter previsto uma tentativa de assassinato ao Trump? Calma, não foi uma previsão direta, mas teve uma pista curiosa. Em um episódio, Bart conta para um amigo sobre um plano de brincadeira que acabaria prejudicando o prefeito da cidade durante uma cerimônia. No meio disso, aparece uma manchete de jornal na tela que diz: Presidente Trump atirou. Pode parecer só uma piada rápida, mas é mais um daqueles momentos onde a série dá arrepios com suas previsões, meio assustadoras e cheias de humor sombrio. Se você gostou de mais um episódio das previsões dos Simpsons, deixe seu like. Vou deixar ao lado a parte 1 das previsões mais assustadoras. Te vejo lá.